Olá, meus amigos da enfermagem brasileira. Eu sou a professora Fernanda Barbosa e nós estamos aqui na equipe do Rômulo Passos para trazer você aqui as atualizações e as discussões com relação ao atendimento de urgência e emergência, tá? Nós estamos utilizando, pessoal, o próprio manual utilizado pelo SAMU, né, com relação aqui ao atendimento dos nossos pacientes, né, qual é o protocolo, quais são os passos que vão ser seguidos aqui durante esse atendimento, tá? Então, vamos aqui gravar esse bloco com relação ao choque, né? O choque aqui, ele é muito comum durante o atendimento na urgência e emergência e, às vezes, o profissional de saúde demora de detectar os sinais de choque, principalmente na fase inicial, porque na fase inicial, o nosso corpo vai estar utilizando aqui sistemas compensatórios para tentar manter os sinais vitais, né? Tentando aqui normalizar a respiração, tentando aqui normalizar a pressão arterial. E chega um momento que esse choque deixa de ser compensado e começa aqui uma fase mais nítida, né? Onde todo mundo já consegue detectar a presença dele, mas que infelizmente já é uma fase mais grave, tá certo? Então é importante esse treinamento e essa atualização e esse cuidado para atentar para sinais clínicos do choque na fase mais inicial, tá certo? Então vamos comigo aqui nesse tema que eu particularmente adoro. Então, vamos lá. Com relação ao choque, é importante aqui começar o nosso protocolo dentro do suporte básico, tá? Com relação ao atendimento do choque. E nós vamos suspeitar ou ter como critério de inclusão aqui o aparecimento de sinais e sintomas que esse paciente esteja apresentando. Então, como é que esse paciente vai apresentar para mim aqui os sinais de choque? A temperatura da pele dele vai estar fria, úmida e pegajosa, principalmente se a gente estiver falando do choque aqui hipovolêmico, do choque cardiogênico, né, como já sabemos, e a fase fria do choque séptico também se manifesta dessa forma. A coloração da pele, pálida ou cianótica, da mesma forma que do paciente com choque cardiogênico, hipovolêmico, né, e a secundária aqui, a fase segunda do choque séptico também vai se manifestar dessa forma, tá? Isso acontece no choque cardiogênico e hipovolêmico pela vasoconstricção periférica intensa, tá? Com redistribuição do fluxo sanguíneo para coração e cérebro. E no choque séptico, vai acontecer pela vasodilatação exagerada, em que as células do vaso vai distanciar uma da outra e vai vazar, né, plasma de dentro do vaso por terceiro espaço ali, ocasionando edema e ficando pouco líquido dentro do vaso, tá? A pressão arterial, em todos os tipos de choque, vai estar diminuída, com a pressão sistólica aqui menor que 90, tá? Essa é a base do conceito aqui de choque, que é a falta de perfusão tecidual e queda da pressão arterial. O nível de consciência desse paciente por dificuldade aqui de oxigênio no tecido cerebral, com alteração do fluxo sanguíneo cerebral, a gente vai ter um nível de consciência alterado, tá certo? Principalmente nos estágios mais avançados do choque. O enchimento capilar desse paciente vai estar alterado, aumentado, ou seja, ao retirar o sangue aqui da extremidade, ele demora a retornar, isso é um enchimento capilar demorado, isso dura mais do que 2 segundos. A frequência cardíaca vai estar aumentada, tentando compensar aqui a diminuição da pressão arterial. A frequência respiratória, ela vai estar aqui alterada também. Normalmente, ela vai estar aumentada, tá certo? No início, ela está normal, depois ela começa a ficar aumentada, tentando compensar o quadro clínico, tentando puxar mais oxigênio aqui para a troca gasosa. Tá? E no estágio mais avançado, o paciente começa já a entrar em coma, aí ela começa a diminuir. E como é que eu faço essa abordagem no suporte básico de vida do paciente com choque? Tá? Então, já vi quando que eu vou pensar nisso e agora eu vou começar diante de uma avaliação primária. Então, a avaliação primária, eu vou buscar aqui o que traz risco de vida para esse paciente. Então, eu vou avaliar a responsividade dele, né, se ele responde ou não, mantendo aqui a via aérea pérvia, e se for uma situação em que esse paciente tenha tido um trauma, a gente vai estabilizar a coluna cervical, tá certo? É importante destacar que
Durante o atendimento, além da coluna cervical, é importante imobilizar também a coluna torácica e lombar, não só focando no colar cervical em si, mas também no uso do CAD, tá certo? Que é o dispositivo usado pelo SAMU, pelo bombeiro, para estabilizar essas outras partes da nossa coluna, tá? A coluna cervical, para o paciente, para o socorrista que não tem treinamento, deve ter muito cuidado, porque ao colocar aqui o colar, pode gerar aumento da pressão intracraniana, pode dificultar a abertura de via aérea, então é importante medir, né, e colocar o colar aqui adequado. Oferecer oxigênio para esse paciente, sob máscara não renalante, 10 a 15 litros por minuto. Se a saturação tiver menor que 94%, é importante frisar esse aspecto, né? Quando o paciente está mantendo uma boa saturação, não precisa do oxigênio, mas no choque, normalmente, isso vai ser necessário. Identificar e controlar sangramentos. Se persistente, considerar compressão, torniquete, imobilização de pelve e membros, se necessário, ou seja, onde que está acontecendo esse sangramento. E aí a gente vai, então, começar com a compressão direta, né? Claro, se for um sangramento externo e visível, para que a gente possa tentar reduzir as perdas, né, que vai levar a uma melhora do quadro clínico desse paciente, tá certo? Porque quanto mais perda, mais grave esse paciente de choque vai ficando. Com relação à fratura de pelve, rapidamente leva ao choque, porque é um osso bastante vascularizado aqui, o ilíaco, né? Então é importante estar detectando essa presença, tá, de uma fratura de pelve e imobilizar o mais precoce possível para que tente conter esse sangramento com essa imobilização. Isso a gente viu agora a avaliação primária, trabalhando aqui com os aspectos que levam a risco de vida do nosso paciente. Depois, estabilizado o quadro clínico, nós vamos estar fazendo aqui a avaliação secundária. Essa avaliação secundária, nós vamos aqui estar tentando para a nossa famosa sigla aqui, SAMPLA, tá? Que vai lembrar do que deve ser perguntado durante a entrevista na avaliação secundária. Sinais vitais, alergia, medicamento, patologia de base, líquidos e alimentos e a questão do ambiente. Então, a gente vai dar suporte a esse paciente monitorando aqui a oximetria de pulso e os sinais vitais. É importante realizar a prevenção da hipotermia desse paciente, mantendo a temperatura adequada aqui na ambulância, tá? Remover roupas molhadas e usar manta térmica ou cobertor para tentar melhorar essa temperatura do paciente. E realizar contato o mais breve possível com a regulação médica, passando os dados de forma sistematizada para que essa regulação médica possa orientar aqui os procedimentos e o transporte para a unidade de saúde que tenha estrutura física e de pessoal, enfim, toda a estrutura para atender essa situação que normalmente vai precisar aqui de um atendimento mais especializado, tá certo? De um atendimento de UTI, de um atendimento de centro cirúrgico, a depender do tipo de choque que estamos aqui direcionando o nosso atendimento, tá? A maioria deles precisa de um atendimento mais avançado. Então, é melhor levar para o hospital já com essa estrutura. Então, agora, nós vamos abordar o choque de uma forma mais aprofundada, já quando chega o serviço médico de emergência aqui com a estrutura avançada, tá? Então, toda vez que a gente vê o protocolo do SAMU com um Azinho na frente, é o atendimento avançado. Então, a gente vai suspeitar que o paciente está com choque ao detectar aqui sinais e sintomas, já diferenciando pelo tipo de choque aqui que esse paciente está apresentando. Então, nós temos, por exemplo, aqui a temperatura da pele. A temperatura da pele no choque hipovolêmico, onde há aqui perda de volume, ela vai estar fria, úmida, pegajosa pela vasoconstricção, tá, periférica, é importante, tentando aqui redistribuir o fluxo sanguíneo para o coração e para o cérebro. O choque neurogênico, ele acontece quando há uma lesão medular, ou seja, uma desautonomia do sistema nervoso vai acontecer aqui nesse tipo de choque. Isso vai acontecer com lesões medulares acima do segmento T6, tá? Da vértebra ali torácica 6. E essa desautonomia vai levar a uma vasodilatação importante, deixando a pele do paciente quente e seca, tá?
É um tipo de choque distributivo. O choque cardiogênico, ele vai se comportar clinicamente como o choque hipovolêmico, tá? Com a pele fria, úmida e pegajosa. O choque séptico aqui tem uma observação. Ele tem duas fases. Ele tem a fase quente, tá certo? E ele tem a fase fria, isso pelo pH-TLS. Então, a fase quente é quando a bactéria ali, né, porque o choque séptico é uma contaminação, algum agente etiológico, mais comumente bactérias, começam a liberar toxinas e a própria presença dela causa ali liberação de substâncias no nosso corpo que fazem uma vasodilatação intensa, tá? As célulazinhas do vaso sanguíneo, elas vão aqui, ao invés de estar todas juntinhas, elas vão fazer o quê? Elas vão se distanciarem uma da outra. E essa distância entre as células que fazem ali o fechamento do vaso sanguíneo, essa falta de fechamento aqui vai acontecer a saída do plasma aqui de dentro do vaso para o terceiro espaço. E aí, nessa fase, quando sai aqui líquido para o terceiro espaço, fica pouco líquido aqui dentro do vaso sanguíneo. E aí o choque séptico começa a evoluir com uma fase mais parecida com o choque hipovolêmico, tá certo? Então, a gente está aqui no Manual do SAMU, já na fase fria, com a pele fria, úmida e pegajosa. Lembrando que na fase inicial, isso aqui vai estar igual ao choque neurogênico, com a pele quente e seca, tá? A coloração da pele, pálida, cianótica, né? No neurogênico ele vai estar rosado, porque o sangue vai estar preso na periferia com essa vasodilatação. O cardiogênico e o séptico na fase fria aqui, pálida e com cianose, o cardiogênico, e o séptico rendilhada, tá? Um pouco mais acinzentada. Pressão arterial, todos os tipos de choque aqui, ela vai estar normal na fase inicial e compensada, né, com liberação de adrenalina no sistema nervoso e também com a estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tentando normalizar. E aí, na fase descompensada do choque, começa a diminuição da pressão arterial em todos os choques, tá? O nível de consciência, ele vai estar alterado no hipovolêmico, cardiogênico e séptico, por falta de circulação adequada cerebral, e o neurogênico, se não for aqui de causa cerebral, porque também pode acontecer por um TCE, mas o mais comum é o TRM, né, o trauma raque medular. Então, o paciente vai estar com o sistema nervoso cerebral mantido aqui, o sistema de forma alerta, lúcido, orientado. O enchimento capilar, o choque hipovolêmico, cardiogênico e séptico na fase fria vai estar retardado, maior do que 2 segundos. E a frequência cardíaca, aqui está um grande detalhe, uma grande diferenciação, porque no hipovolêmico, cardiogênico e séptico, ela vai estar aqui aumentada, e o neurogênico, pela desautonomia do sistema nervoso, nós vamos estar aqui com ele se apresentando de forma diminuída. Com relação à classificação utilizada para o choque hipovolêmico, a depender aqui da quantidade de sangue perdido, tá certo? Essa é uma tabela bastante utilizada, tá? É uma classificação chamada de classificação de basquete, onde a gente vai estar aqui avaliando as classes, né? Com relação ao volume perdido. Então, o paciente, no início aqui do sangramento, quando ele perde até 15% da volemia, em torno de 750 ml, nós vamos ter que quadro clínico, uma frequência cardíaca compensada, normal, menor que 100, uma frequência ventilatória normal de 14 a 20, uma pressão arterial normal, e o sistema nervoso central aqui pode estar um pouco alterado por conta do sangramento, né? E do paciente ali que começa a ficar estressado, nervoso. Então, vai gerar uma ansiedade discreta. Quando ele começa a perder um volume maior aqui, que reproduz 15 a 30% do volume circulante, que de 750 a 1.500 ml, nós vamos ter aqui um aumento da frequência cardíaca, tá? Leve, de 100 a 120. Uma frequência ventilatória também com elevação aqui inicial. A pressão arterial ainda está normal, tá certo? E o sistema nervoso aqui vai estar com ansiedade leve. A classe 3
já perdeu de 1.500 a 2.000 ml, em torno de 30% a 40% da volemia. A frequência cardíaca já começa a aumentar de forma significativa, o pulso fica fraco, né, filiforme. A frequência ventilatória de 30 a 40 começa a aumentar, tentando compensar a falta do oxigênio. A pressão arterial fica diminuída e o paciente já pode apresentar aqui sinais de confusão e ansiedade mais grave. No estágio 4, ele já perdeu mais de 2.000 ml aqui, mais de 40% da volemia. A frequência cardíaca está muito alta, maior que 140. Frequência ventilatória maior que 35. Pressão arterial diminuída e o paciente já começa a entrar em confusão aqui, letargia. E aí, no atendimento da assistência ao choque, na atenção avançada, nós vamos aqui fazer uma avaliação primária com ênfase para avaliar a responsividade desse paciente, mantendo aqui a via aérea pérvia, estabilizar a coluna cervical se ocorreu aqui algum trauma, identificar e controlar sangramentos, se necessário, para conter esse sangramento, usar a técnica de compressão direta, que é a número 1, né, a mais indicada. Depois da compressão, a gente tem aqui o uso do torniquete como segunda opção pelo PHTLS. Não é recomendada a elevação do membro e compressão indireta da artéria, tá? Porque são técnicas sem comprovação científica pelo PHTLS. Então, o torniquete bem aplicado e bem utilizado é bastante eficaz no controle de sangramento, sem lesionar o membro do paciente, com um tempo bem razoável. Tá, de 120 a 150 minutos, segundo o PHTLS. A imobilização de pelve, se houve aqui a fratura e instabilidade da pelve, porque é um osso bastante vascularizado e que causa aqui sangramentos intensos e muito rápido, tá? Então, estabilizar essa pelve vai ajudar a controlar um pouco esse sangramento e estabilizar membros também pode ajudar nessa contenção. Com relação à avaliação secundária, coletar história para sampla, tá? Avaliando aqui sinais vitais, alergia, medicamentos, passado médico, líquidos e alimentos e o ambiente, tá certo? É importante memorizar essa sigla aqui para o nosso atendimento mais direcionado. Monitorar a nossa oximetria de pulso, que vai trazer um dado importante da necessidade ou não e do momento de usar o oxigênio. O ritmo cardíaco vai ser importante e todos os sinais vitais já dentro aqui do sampla. Posicionar o paciente de forma compatível com a modalidade de choque aqui que ele está apresentando, tá? Para melhorar aqui essa sintomatologia que ele apresenta. Então, se é um choque hipovolêmico, o secundário é o trauma, a gente vai aqui imobilizando completamente com colar cervical, com CAD, com a prancha rígida, não é isso? Se for um paciente com infarto, ou, com edema agudo de pulmão, então a gente vai ter que ter o cuidado aqui de manter as pernas pendentes, evitando aqui aumentar o retorno venoso desse paciente, enfim, direcionando o atendimento e o posicionamento mais adequado para o nosso paciente, tá? Realizar a prevenção de hipotermia, mantendo aqui a temperatura adequada da ambulância, remover roupas molhadas, muitas vezes até encharcada de sangue, o que vai diminuir mais ainda a temperatura do corpo do paciente, e mantendo aqui, se disponível, uma manta térmica ou cobertor. O paciente sente muito frio, né, em choque, principalmente hipovolêmico. Tentar identificar a causa do choque, e, o mais precocemente possível, iniciar o tratamento específico aqui, né? Com volemia, né? Depender da classe lá, da categoria que ele se encontra no estágio, nós vamos estar infundindo cristalóide ou hemocomponentes, tá? Os hemocomponentes já na chegada ao hospital. Então, instalar acesso venoso periférico ou considerar a punção intraóssea, quando esse acesso é difícil, o paciente está com vasoconstricção, normalmente o paciente com choque tem dificuldade de punção, tá certo? E após 2 tentativas sem sucesso, então fazer essa punção intraóssea. Se não conseguir essa punção intraóssea, pensar aqui na dissecção venosa ou uma punção de jugular externa. E essa punção de jugular externa já é respaldado pelo Corém, por vários Coréns aí nos pareceres, que pode ser feito pelo enfermeiro treinado. Com relação à abordagem medicamentosa,
oferecer oxigênio, se a saturação de oxigênio é menor que 94, isso normalmente é necessário. Repor volemia com cristalóides isotônicos aqui, ringue lactato, soro fisiológico, e o objetivo disso é tentar manter a pressão sistólica, tentar manter o fluxo sanguíneo cerebral e o fluxo sanguíneo aqui para os tecidos, né? Principalmente o rim, porque pode evoluir com insuficiência renal, tá? Relacionado à fase pré-renal por falta de volume. No TCE, considerar manter a pressão sistólica maior que 90. E, o mais precocemente possível, fazer contato com a regulação médica para definir aqui o encaminhamento para a unidade de destino. Então, finalizamos a nossa avaliação, nosso protocolo aqui do SAMU, tanto do suporte básico quanto do suporte avançado para o choque, mas não terminou não. Fica com a parte prática aí, para que você possa fixar esse conhecimento e poder utilizá-lo na hora que for necessário, tá certo? Um abraço, pessoal, e foco total aí nos estudos, porque a atualização é fundamental para a nossa prática clínica, a gente se sente melhor e o paciente é beneficiado com essa assistência de qualidade, tá certo? Um abraço e até as próximas aulas. Nos cursos.